Tá bom. Bom, então vamos lá. Primeiro, é muito bom conversar com o Jorge, porque eu me lembro quando eu estava na Alemanha, eu li um artigo acadêmico e me emocionei. Eu sempre falo isso, né, Jorge? E aí eu logo entrei em contato com o Jorge pelo Facebook, e desde então a gente começou uma troca muito rica e muito especial. Se tem uma pessoa que me inspirou a seguir adiante, com certeza é você. Então, assim, fico muito feliz de a gente estar conversando, muito orgulhosa de ter um livro aí que vem seu nominho primeiro, depois vem o meu embaixo, nessa oportunidade de aprender como é que a gente edita um livro e ler tantos artigos incríveis. Então, é isso, né? Na verdade, esse papo não é para falar muito de mim, mas para escutar um pouco de você, dessa sua jornada acadêmica. Como é que o futebol veio parar nessa sua, como tema de pesquisa? Porque comigo veio de uma história muito interessante com as atletas, mas por que o futebol? E eu gostaria de escutar um pouquinho dessa transformação do futebol feminino de 2014, quando você publicou o artigo, né, que me emocionou para cá, e o que você tem pesquisado, o que você acha de mais urgente para ser pesquisado nesse contexto do futebol feminino. Oi, Ana. Não, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de bater um papo contigo, né? Acho, né, gosto muito da nossa parceria, da tua energia, do teu espírito crítico, né? Em relação a tudo, né? E tua postura, né? Acho que é ótimo tá convivendo contigo aí nessa seara e em outras. É, na verdade, eu queria pesquisar esportes olímpicos, né? Eu fiz uma pesquisa grande, né, há muito tempo, mais de 20 anos. Eu ganhei um fundo de pesquisa e fiz um trabalho bacana com diversas modalidades aí, olímpicas, né? Voleibol, futebol, handebol, judô, entre outras. E, assim, todas elas tinham, claro, né, características aí muito muito importantes em relação às questões de gênero no esporte. No início dos anos 2000 estavam aflorando, né, de forma diferente. Então, mas aí no futebol especialmente me ficou muito clara a questão das opressões, que hoje em dia todo mundo chama, né, das opressões interseccionais, né? É muito forte a questão da opressão de classe, né? Falando em termos do futebol das mulheres, né? Da opressão de classe e étnicas, né? E coincidentemente, para mim, eu tinha algumas ex-alunas, né? Crianças, eu sou professor de educação física, minha primeira formação, né? Crianças, assim, que eu tinha dado aula em diversas prefeituras aí, no estado de São Paulo, diversas cidades, né, escolas no estado de São Paulo, muito tempo antes, e eram moças aí de 20 e poucos anos, que jogavam futebol e que me acabaram, olhavam para mim quando eu estava começando a fazer essas pesquisas, olhavam, professor e tal, né? Aquela coisa, né? Eu acho. Se eu tenho alguma qualidade como professor, sempre foi ser esse contato gostoso com alunos, alunas, né? Ser uma referência e tê-los como referência. Então, isso aconteceu quando eu estava fazendo pesquisa de campo de futebol e acabei é, entrando no meio, né? Eu lembro de ter sido, estava em campeonatos na época eram bem pobres, né? Campeonato paulista, eram jogados nos campos que tinha vaca pastando e tinha uma, né? Colocava as meninas para jogar sexta, sábado e domingo, não tinha descanso nenhum, debaixo do maior sol, no interior, em Araraquara, sei lá onde. E eu ia assistir o jogo e tentar conversar, e aí no meio fiquei, essas moças que tinham sido minhas alunas, não, professor, fica aqui com a gente. E elas ficavam, tipo, alojadas em escola, sabe aquela coisa bem colegial mesmo, né? Uma sala com um monte de colchão, e eu ficava lá.
né, não tinha muita, é homem, é não sei o quê, eu ficava lá, não tinha muita frescura, e aí tinha festinha, né, eu ficava, conversava, né, e tinha, claro, né, e aí quando eu ia fazer a pesquisa, tinha toda a coisa da ética, assinava, lia, informava, e acabei ficando muito próximo, e aí começou a surgir a ideia, não, quero uma coisa, vou focar no futebol, né, eu lembro, acho que o que me pegou foi estar entrevistando uma moça, não vou falar o nome dela, nem era uma moça, ela já era uma mulher, né? Tinha passagem por seleção brasileira, e ela me falando, puxa, tinha épocas que eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de fósforo. E eu falei, nossa, né? Assim, um testemunho pungente, né? E isso me tocou muito. Falei, pô, a gente precisa trabalhar, não é possível, né? Que a gente está aí, né, no esporte, no futebol, com gente de nível de seleção, né? Jogava bem, era zagueira central, jogava muito, né? Forte, né? Sabe aquelas Nossa, que estilo impressionante antigo isso, de Jorge. zagueira, né? Que limpava a área e não deixava espaço, né? Muito forte, uma boa cabeçada. E aí eu falei, nossa, né? Precisamos fazer alguma coisa. Aí fomos entrando. Eu lembro que, né, teve um campeonato paulista, né, acho que 2001, se não me engano, que também foi uma coisa de muita opressão, eu escrevi bastante sobre isso, que a Federação Paulista na época organizou, mas restringiu a idade, né, era só moças até 23 anos, tinham que ter cabelo comprido, não podia ter cabeça raspada, era meio uma provocação, porque algumas atletas da seleção olímpica, na época, que tinham sido vice-campeãs olímpicas, tinham cabeça raspada, tipo a Cici, entre outras. Então elas tinham que jogar bem e ser sensuais. E eu conhecia como as moças jogavam, estavam muito revoltadas com aquilo e tinha muita censura, né? Elas não podiam dar nenhuma declaração, dar entrevistas. Era televisionada ao vivo por um canal pequeno naquela época, sei lá, canal 11, nem lembro o nome, mas enfim. Então tudo isso foi me tocando, né? E eu sempre fui uma pessoa nesse, né, politicamente sempre associado aos movimentos populares, né, desde a adolescência, querendo, né, aquela coisa freiriana de estar ao lado, né, dos oprimidos da terra. Então, foi isso. Acho que isso que pegou no futebol, né? A relação à sua outra pergunta, de 2014 para cá, acho que as coisas mudam, né? Assim, 2014 para cá, de um lado, a coisa, né, o conservadorismo cresceu muito, né? Então, o que eu vejo é as pessoas. Ficou muito essa coisa de mulher e homem, né? Esse binarismo, e as pessoas acabam esquecendo, não sei se esquecendo, ou deixando de lado, ou não estudando as relações sociais de gênero, que são a base, né, para a gente entender o que se passa nos diversos campos de atividade, inclusive no esporte, né, ficar muito essa coisa de mulher, homem, né? Eu acho que hoje em dia eu não teria essa abertura de ir conversar com a menina, né, dormir lá onde elas estavam dormindo, eu sou homem, então, né, ficou essa coisa muito só futebol de mulher, só mulher, né, como se, né, então esse conservadorismo que voltou muito para coisa para o entendimento biológico, né, como se ser mulher fosse uma coisa biológica, né, e enfim, tá tantos dados e propostas sociológicas mostrando que, né, a feminilidade ou a masculinidade vão muito além da biologia, né? São construtos sociais e que existe um grande espectro, né, para se falar, para se falar sobre isso. E esse espectro, inclusive, demonstrado na biologia cada vez mais, né? Vai se mostrando, né, que esses testes biológicos para provar o que é mulher, o que é homem, né, essa coisa aí genética barra cromossômica é um espectro, né, grande, muito mais de coisas definidas. Então, acho que, de um lado, esse conservadorismo
inclusive no meio dos estudos, no meio acadêmico, cresceu muito, infelizmente, né? Cresceu muito porque acaba sendo vários passos atrás para as revoluções de gênero, né? Que aconteceram, né? Eu, sendo honesto, eu me sinto, por mais que eu faça, né? E tenha feito, eu tenho uma história aí no campo aí de futebol e gênero, né? Eu me sinto alijado hoje em dia, né? Por conta de ter barba, né? No sentido de ser, né? De não ser mulher. Ou as pessoas acharem que eu não sou mulher. Aquela Né? coisa do lugar de fala, né, que acaba, em vez de, né, incluir, É, exclui, né? É complicado exatamente, uma mesmo. bobagem, né? Uma bobagem, né? Achar que, né, tem tanta mulher conservadora que, se fosse por elas, o futebol de mulheres não avançaria, né? Enquanto tem vozes que são mais grossas, né? Mas que, enfim, acho que tem isso. Por outro lado, é claro, né? Aumentou-se muito a visibilidade do futebol de mulheres, né? As condições não são aquelas de 20 anos atrás, né? Os campeonatos são relativamente bem organizados, existem as Copas do Mundo, que são sensacionais, né? A Austrália foi super bem organizada, né? E milhares de pessoas assistindo, e deu um choque de realidade nos outros esportes aqui que tiveram que conviver e perder, né, em relação a essa concorrência, mas é porque é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é sempre isso, né? E claro, e a Copa do Mundo das mulheres vem crescendo, e você repare, né, que eu sempre insisto em falar das mulheres e não feminino, né? Porque o Sim. futebol é um só. Você sabe que fui eu, por incrível que pareça, eu nem sei quando, mas faz muito tempo, não sei se foi nesse século ou no século passado, mas teve um debate uma vez com o pessoal da federação que estava organizando, depois daquele vexame desse campeonato aí, que teve essa coisa da sensualidade e ataque aos direitos humanos das moças, me chamaram para um debate, o próximo campeonato feminino, na época organizado pela Federação Paulista, né, muito forte, e eu falava que tinha que mudar o nome. E eles mudaram o nome, porque o campeonato era chamado Campeonato Paulista Feminino de Futebol. Não, Campeonato Paulista de Futebol Feminino, era assim que era chamado. Eu falava, ó, não existe futebol feminino, existe um futebol só, o outro não é campeonato. Então tem que chamar de campeonato feminino de futebol, não futebol feminino, porque feminino não é um adjetivo para futebol, é um adjetivo para o campeonato. E mudou, não sei se ela continuou, mas na época mudou, o campeonato feminino de futebol. Mas, enfim, eu estava falando que, claro, está, né, muito mais organizado, tem moças aí que já conseguem ser moças, mulheres, né, que já conseguem ser profissionais na Europa, em muitos lugares tá bombando, mas também e imerso em contradições, né? A gente vê, né, até na última Copa, né, teve equipes, né, africanas que estavam denunciando que não eram pagas, que o dinheiro tinha sido desviado, etc. Né? Mas eu acho importante, né, pensar hoje em dia que, claro, né, o futebol no seu topo, com a Copa, etc., é uma parte, né, do entretenimento neoliberal global, e daí com isso, com todas as questões aí do neoliberalismo, mas por outro, eu acho que, sobretudo na base, né, no grassroots, ainda é um fator importante de mudança social. Eu acho que é esse que a gente tem que focar. Falei bastante. Nossa, fantástico. Mas olha, falou bastante, mas não foi tão bastante, não passou esse tanto, não. Mas uma coisa que eu fiquei impressionada foi que, de certa forma, o que te motivou foi o que também me motivou, né? Foi uma realidade que a gente viu e que a gente não encontrou respostas para, né, respostas onde a gente podia buscar, e aí você foi pesquisar e você foi você mesmo investigar e trazer essas respostas, né? E isso mudou a sua vida, né? Mudou, não mudou? Mudou Mudou, né? literalmente, né? Fantástico. Gente, Jorge,
Que incrível isso! Não imaginava que a gente tinha isso foi tão parecido, né? Realmente é um tema que tira a gente do lugar e leva a gente para uma jornada que nem a gente sabe onde vai parar, né? Mas que barato isso. Nossa, eu fiquei muito feliz de te escutar. A gente tem a Copa no Brasil prestes a acontecer, mas eu acho que esses são próximo, a gente faz outros 10 minutos, porque tem muita coisa aí de se esperar com essa Copa e tudo mais. Mas eu, para mim, estou muito, muito feliz com esse seu depoimento aí, que foi bem interessante. E esse tema de estudo, né, que é essa coisa do futebol de mulheres, né, vamos falar de mulheres, que eu acho que é bem mais certo do que feminino, essa coisa do entretenimento neoliberal na Copa e a base vindo com um potencial de transformação social, realmente é um tema interessante a ser investigado. Mas é isso, ó, vou parar de gravar, te agradeço demais. Eu que agradeço.